Olá, tudo bem com você? Bom, espero que sim. Você é torcedora e torcedor do São Paulo. Bem possível que as coisas não estejam muito bem, ao menos em termos de alegria, de satisfação com a equipe. Acho que o torcedor tem todo o motivo do mundo hoje para não estar muito contente, muito feliz com o resultado. Mais um resultado negativo para o São Paulo, diante do Red Bull Bragantino. É um jogo praticamente de dois tempos da equipe paulista, né? Do tricolor do Morumbi, dois tempos bastante distintos. O São Paulo, de novo, não consegue se aproveitar do fator casa, embora não jogue com a sua torcida, atuar no mesmo estádio, no estádio que se conhece, num campo que se conhece, deveria ser sim, certamente, uma vantagem para a equipe local. São Paulo não consegue vencer sequer no Morumbi. E, contudo, hoje, como eu disse, foi um jogo de dois tempos. E a gente viu que no primeiro tempo o São Paulo sinalizou que pode ser uma equipe sim competitiva, uma equipe que pode retomar ali um bom caminho no campeonato, né? Pode retomar o caminho das vitórias, pelo menos, era o que acontecia, inclusive no primeiro tempo. O São Paulo conseguiu fazer os primeiros 45 minutos, eu acho que muito competitivo. Acho que esse é o grande ponto, né? O São Paulo conseguiu ser muito competitivo no primeiro tempo contra uma equipe forte, hoje líder do Campeonato Brasileiro, e o líder do Campeonato Brasileiro não conseguiu desempenhar o seu melhor futebol no Morumbi hoje, no primeiro tempo, porque o São Paulo não deixou. O São Paulo conseguiu ter um comportamento interessante, muito posicional, marcando muito bem, cobrindo muito bem os espaços, tirando o espaço da equipe do Bragantino, sabendo atuar, fechando ali, sobretudo linha de passe no primeiro campo, né, que é o seu campo de defesa, e tentando jogar o Bragantino cada vez mais para a sua defesa. Isso funcionou muito bem. Teve ali um momento de uma roubada de bola bem interessante, o São Paulo sabendo recuar suas linhas, fazendo essa marcação cerrada ao portador da bola, tentando cortar a linha de passe. Foi numa dessas situações que o São Paulo conseguiu roubar a bola com o Léo. Acabou originando ali o gol, né, com o cruzamento do Éder, o gol do Rigoni. Rigoni, que foi o melhor jogador do São Paulo na partida. E, contudo, o primeiro tempo terminou e o São Paulo conseguiu, neste primeiro tempo, é bom deixar claro que o São Paulo conseguiu se mostrar uma equipe competitiva. Então é possível tirar lições do que aconteceu no primeiro tempo, estudar, analisar, refletir sobre por que isso não foi repetido no segundo tempo. Evidentemente que o Bragantino também tem uma parte na mudança do jogo na segunda etapa, né? Mas essa mudança foi sobretudo do São Paulo. O comportamento do São Paulo mudou completamente no segundo tempo, e isto foi, a meu ver, o fator responsável pelo que aconteceu nos últimos 45 minutos, pelo empate do Red Bull Bragantino e também pela virada da equipe de Bragança Paulista. E é muito importante a gente situar aqui no jogo de hoje, a comissão técnica do São Paulo entrou em campo decisivamente para prejudicar a equipe, né? Foi realmente muito ruim hoje a comissão técnica do São Paulo, não conseguiu fazer uma substituição que presta, né? Nenhuma prestou, nenhuma, na verdade, fez algum tipo de efeito positivo. A gente percebia que uma ou outra por necessidade, sim, claro, evidentemente que a substituição do Miranda foi mesmo em função de uma necessidade, né? Brutal. Essa mudança foi também significativa para o resultado do jogo. Quando o São Paulo perde Miranda, o São Paulo praticamente fica um pouco perdido ali no seu setor defensivo, né? O Diego não conseguiu ter o mesmo comportamento que o Miranda teve quando entra, mas não foi ele também o responsável necessariamente pelo que aconteceu no jogo, né? Depois disso teve uma mudança, a comissão técnica, né, hoje no caso dirigida pelo Branda e diretamente pelo Crespo, tira o Reinaldo e coloca o Vitor Bueno, e acho que a desgraça começou para o São Paulo. É impressionante, isso foi um erro muito grande, porque a gente via naquele momento do jogo que o São Paulo tinha um problema de fazer transição para o setor ofensivo. O São Paulo pecava por falta de velocidade, não tinha ninguém que conseguia fazer velocidade. O Rigoni muito cansado, circulando muito em campo. O Benício também não teve um bom jogo. E o Rigoni, ele atuou muito pelo lado do campo, caiu muito pelo lado do campo, caiu também muito pelo centro do campo, né? Ele circulou demais, muito cansado, recuava muito para fazer um trabalho também defensivo. O Rigoni hoje foi um grande destaque, mas a equipe não tinha velocidade, não conseguia ter velocidade, acionar a velocidade no seu contragolpe, para que o seu contragolpe fosse qualificado. Então a equipe praticamente não conseguia ter os melhores resultados. Não tinha velocidade, não conseguia chegar ao ataque. Tal. Era muita gente cansada, então era muito fácil para a equipe do Bragantino retomar a bola dos jogadores do São Paulo. Então o que a comissão técnica fez? Ele coloca o Victor Bueno em campo, né? Então tinha ali o Wellington para colocar no lugar. Primeiro teve uma mudança ali dos três zagueiros, que foi um erro, né? Mas o Wellington é um jogador que tem mais velocidade, poderia ter entrado ali no lugar do Reinaldo, a coisa ficaria mais ou menos como estava.
né? E também teria, a equipe teve no banco, né, o João Rojas, né, que é um jogador que tem também as características que o São Paulo precisava no segundo tempo. A gente não precisa nem aqui abordar o fato de Rojas não estar muito bem, porque afinal muita gente não está muito bem no São Paulo. Mas o fato é que ele é um jogador que tem as características para fazer o tipo de jogo que o São Paulo precisava no segundo tempo contra o Bragantino. Então as mudanças chamaram ainda mais o Bragantino para o seu campo de ataque. Fez justamente o jogo que o São Paulo com as mudanças, né, acabou intensificando o tipo de jogo que não estava dando certo. Né? Ou seja, ao chamar o Bragantino para o seu campo de ataque, o São Paulo no máximo conseguiria trabalhar ofensivamente através do contragolpe. E o contragolpe não funcionava por quê? Porque não tinha gente de velocidade. Então, à medida que as substituições foram feitas, aqui perdeu ainda mais velocidade, teve ainda mais campo para contragolpe, né? Não conseguiu fazer contragolpe e teve o Bragantino jogando no seu campo o tempo inteiro. Uma situação para um treinador que está ali observando o jogo, chega a ser primária essa observação que foi muito ruim, muito infeliz do Juan Branda e também do Crespo. Né? E aí depois coloca o Pablo, né? Que aí ficou Paulo e Vitor Bueno, realmente pedir para perder, jogar com um Cone e com um jogador ausente. O Vitor Bueno, nas 4 primeiras jogadas dele, ele não conseguiu ir bem. Ele teve uma jogada aqui praticamente, ali teve um remate, aí na sobra ele estava impedido, né? O Rigoni faz uma jogada muito importante, ele faz um toque para o centro da área ali, ele se atrapalha todo, escorrega na bola. Então nas 4 primeiras vezes que ele tocou na bola, nem me lembro se ele tocou mais na bola, ele acabou atrapalhando, essa palavra, atrapalhou a equipe. Né? Então ele foi muito Pablo hoje, porque o Pablo é um jogador que destrói todas as jogadas do São Paulo, porque ele tem um péssimo posicionamento. Né? Inclusive ele fica muito em impedimento, o que é assim, lamentável para um jogador profissional de futebol, que comete sempre esses erros e não se corrige. O Vitor Bueno parece que está copiando muito o Pablo também nesse sentido, né? De gostar de ficar impedido. Ou seja, o Vitor Bueno está aprendendo com o Pablo aquilo que ele não precisa aprender, ele precisaria evoluir, ele está, se é possível evoluir, porque às vezes tem gente que fala que ele não é nem jogador para o São Paulo. Eu acho que ele não é jogador hoje para o São Paulo mesmo. Acho que ele realmente deveria ter ido numa barquinha que a direção do São Paulo não fez, né? Como deveria fazer, e mandar jogadores como Vitor Bueno embora. Por quê? Porque aí você tem... Quando você manda os jogadores que não funcionam embora, aí a necessidade do reforço fica ainda muito mais clara, o clube vai atrás desses jogadores. O centroavante no São Paulo ainda não chegou, porque o Milan foi para o Sub-20. Em agosto é provável aí que tenha que chegar alguém, não pode ficar com esses jogadores, precisa efetivamente de um centroavante o mais rápido possível. A direção do São Paulo está pecando nesse sentido também. Né? E aí esperava-se, tentou fazer uma contratação Gabriel Neves no começo do ano, não deu certo, né? Porque achou que o valor era muito alto. Né? Valor muito alto, por exemplo, que se você faz uma barca, tira salário de jogadores ali veteranos, inclusive como enfim, né, o Hernandes, né, que já foi ídolo, enfim, mas não é um jogador que não contribui mais para o São Paulo e ganha muito dinheiro. Se você faz esses acertos, você vai ter dinheiro para contratar um Gabriel Neves. Não contratou esse jogador, que poderia ser o volante que o São Paulo precisa, muito marcador, é jogador particular para fazer um passe qualificado, longo, né, para trabalhar muito bem o passe curto e médio para um Rigoni e o Benítez também. O Benítez faz tudo nessa questão da criação. Hoje o Rigoni também se comportou como esse cara que precisa criar quase que sozinho também. Né? Então a direção pecou nesse sentido e o Gabriel Neves estava aí. Acabou, né, o prazo de contrato dele com o Nacional, e tampouco o São Paulo, que esperava para ele ficar livre, ele ficou livre e o São Paulo não foi atrás dele. Também precisa fazer sua parte de direção e não está fazendo. Então o que acontece? Hoje a direção do São Paulo, a despeito da direção, a direção tem seus erros, tem muito jogador que não está jogando bem. O Vitor Bueno não joga absolutamente nada para ser jogador do São Paulo, para ser opção para entrar no jogo. O Pablo também não é jogador para ser opção para entrar no jogo, entrou porque não tem ninguém para entrar. Né? Então tem essas questões todas. Dos jogadores que estavam em campo também, o Diego não comprometeu, mas também não acentuou, não fez nada de interessante ali. Né? Mesmo ali, o Bruno Alves também, em alguns momentos, ali, teve algum vacilo na marcação, na ocupação de espaço também, enfim. Os jogadores não foram bem, mas quem foi muito mal hoje no São Paulo foi a comissão técnica. Então, hoje, a gente pode sim, gente. Com toda certeza, a gente pode colocar essa derrota também, né, nas costas da comissão técnica do São Paulo, e mesmo que não esteja em campo, também do Crespo. Porque hoje a comissão técnica fez tudo errado, leu o jogo de maneira errada, né? E quando a coisa já estava feita, quando o erro já tinha sido cometido, continuou a errar nas substituições. Então hoje o São Paulo perdeu, demonstrando no primeiro tempo que pode ser uma equipe muito, muito interessante, muito competitiva. Eu acredito nesse São Paulo, gente. Acho que o São Paulo vai fazer uma grande campanha no Brasileirão ainda.
Mas se a comissão técnica, que é de quem o São Paulo espera muito, continuar a cometer esses vacilos na leitura dos acontecimentos do jogo, do que está acontecendo dentro de campo, o São Paulo vai ter ainda mais dificuldade de ter a sua recuperação. É isso, obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo. Até o final.